Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, a rejeição da salvação. A rejeição da salvação. Agora preste atenção, eu não estou falando aqui a rejeição da salvação eterna, porque a salvação ou eternidade ninguém pode resistir, ninguém pode rejeitar. Até porque a questão da eternidade nunca dependeu do homem, nunca dependeu da religião, nunca dependeu de uma escolha, tá? Eu estou falando aqui da salvação mediante o conhecimento, né? Como disse Jesus em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A libertação é uma salvação do engano, da mentira. Então, o conhecer a verdade te liberta, te salva de um engano, de uma mentira, tá bom? A salvação é uma libertação de uma religiosidade, de um misticismo, de uma cultura religiosa, de um padrão religioso, sabe? A salvação é uma libertação também de obras mortas, sabe? Do contexto da lei. A salvação também é uma libertação do teu impulso carnal, da tua inclinação, sabe? Para as coisas concernentes à promiscuidade. Então a salvação é uma libertação do teu eu, do teu ego. Então isso tudo faz parte de um contexto de salvação. Salvação é um livramento, então ela abrange muitos aspectos. A salvação como eternidade, ela é algo exclusivo da parte de Deus. Somos quem somos pela graça do Pai, e quem é filho, tá? Eu costumo sempre dizer que não existe respaldo bíblico para você dizer que bode se transforma em ovelha e ovelha, por desobedecer o seu pastor, que é Cristo, se transforma em bode. A Bíblia ela é bem clara, o Evangelho, os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus foi bem taxativo. As minhas ovelhas. Ele dizia também, no meu reino, os bodes estarão à esquerda, as minhas ovelhas à direita. Então Jesus sempre foi claro. Ele nunca disse que ele veio converter bode em ovelha, e ele nunca disse que ovelha também iria se transformar em bode. Cada qual no seu qual, tá? Mas e a pregação, Elson? A gente vai pregar só para ovelha? A gente não sabe quem é quem. Não, Jesus pregava para todos. Jesus pregava para bode e ovelha. Que é um exemplo claro disso? Em João capítulo 8, você vai ver no versículo 43 em diante, Jesus estava falando ali, pregando, falando da sua mensagem, do seu propósito, e ali existiam o quê? Bodes. Aí Jesus disse assim, vocês não podem ouvir, vocês não podem suportar minha palavra, vocês têm por pai o diabo, que é homicida, pai da mentira desde o princípio. E aí, falando para os judeus, né, aqueles hipócritas fariseus, eles diziam, mas nós somos filhos de Abraão. Aí, quer dizer, eles estavam olhando segundo o ponto de vista da carne, que eles eram descendentes de Abraão. Só que ser filho de Deus não tem nada a ver com a carne, né? Em João capítulo 1, versículo 13, diz, os quais não nasceram da vontade do homem, não nasceu da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Então, os filhos de Deus, eles nasceram da vontade de Deus, de uma vontade espiritual, sabe? É de uma eleição, de uma escolha antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com carne. E era isso que os judeus questionavam. Mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Eles questionaram Jesus em João capítulo 8, versículo ali 42 em diante.
E eles questionaram também João no batismo. Nós somos filhos de Abraão. Aí João disse, Deus pode dessas pedras aí suscitar filhos a Abraão. Então não tinha nada a ver com a questão do sangue, da questão da linhagem humana, terrena, tá bom? Tinha a ver com um propósito espiritual, com um chamado, com uma eleição divina, e eles não eram, ou seja, eles eram joio, eles eram bodes, eles não eram ovelha. Mas Jesus também dizia que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os filhos estavam perdidos, não é que não eram filhos. Eu vim para as ovelhas perdidas, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o propósito do Nazareno foi resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois ele levanta Paulo e envia Paulo aos gentios, sabe? Para levar também essa salvação, mediante o conhecimento, a outros filhos que pertenciam a outro aprisco, que não estariam ou não estavam ali, dentro daquele contexto judaico, deixando claro que a salvação não tinha nada a ver com um povo específico, com uma nação específica, com um sistema patriarcal, mas sim com os espíritos que ele iria na cruz aperfeiçoar mediante a sua obra no Calvário. Então, queridos, observe bem, a salvação hoje ela é rejeitada. A salvação é rejeitada porque as pessoas não querem aderir ou não recebem de bom grado essa mensagem que cura, essa mensagem que liberta, essa mensagem que transforma. Isso significa que eles não são filhos de Deus? Não é isso. Claro que muitos filhos de Deus têm rejeitado essa salvação. Por causa de quê? Por causa das tradições, por causa da cultura religiosa, sabe? Por quê? Porque eles já têm a mente cauterizada. Muitas pessoas não conseguem se libertar de um tradicionalismo religioso. Muitas pessoas não conseguem entender. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas àqueles que estão dentro da religião A, da religião B. Muitas vezes uma pessoa que nunca pisou em uma igreja evangélica, católica, uma pessoa que nunca frequentou um âmbito religioso, por tradição cultural, familiar, ele já pré-estabeleceu na mente dele o que é uma verdade mediante a palavra de Deus. Eu não sei se você já passou por isso. Podem comentar à vontade. Aproveita também, deixa aí o like. Quantas pessoas você chega para falar da graça de Deus, falar do Evangelho, falar da cruz, e as pessoas já começam a... Não importa, talvez ela nunca tenha pisado dentro de um ambiente religioso, mas porque tem um parente na família que é pastor, ou é um padre, ou ela tem essa cultura evangélica dentro dela, essa cultura religiosa, ela já vai argumentar quando você começar a falar da graça. Por exemplo, quando você fala que não há uma necessidade do batismo nas águas, pois aquilo era um ritual judaico apenas para os judeus, na mente dela, ela pode até nunca ter praticado, pode até nunca ter ido numa igreja evangélica, mas na mente dela, não. Isso é um padrão religioso cultural. Tem que batizar, porque eu ouvi fulano falando e ouvi o pastor na televisão dizendo que quem crê e for batizado é que será salvo. E aí você vai explicar o texto, o contexto, o público ali ouvinte, para quem era, o porquê daquela mensagem, o que era que estava acontecendo naquele momento. Eles não. Eu vou pela tradição, eu vou pela multidão, sabe? O meu pai, minha mãe, o meu amigo é crente, é parente de um crente, ele disse que é assim. Então, amados, nós vamos ter muita dificuldade, muita resistência quando nós tocamos no assunto da inexistência de um ser espiritual chamado Satanás. Os religiosos não aceitam. Por quê? Porque o Satanás já está introduzido na mente desse povo. O Satanás, como uma criatura, já está enraizado na mente dessas pessoas. E por mais que você mostre dentro da Bíblia
Nós temos estudos aí e a gente vai mostrando detalhadamente. E em breve eu vou trazer de novo esse contexto, né? Já que a religião acredita em um ser espiritual, biblicamente falando, como é que nós mostramos dentro da própria Bíblia que ele foi destruído e as pessoas não acreditam, né? Porque assim, se eu acredito que um diabo, uma criatura, um ser espiritual, ele existe porque a Bíblia me dá respaldo para isso, eu preciso acreditar também, porque a Bíblia também me dá respaldo para isso, que ele foi aniquilado na cruz, na morte de Jesus. Entendeu? Agora, é claro que isso está tudo dentro de contextos específicos relacionados a outras questões. Mas o religioso não entende. Ele só acredita que o capeta foi um pseudo-anjo que caiu do céu, dentro de um texto mal interpretado em Apocalipse 12. Ele acredita que um pseudo-anjo caiu do céu, é um texto mal interpretado em Isaías 14. Quer dizer, tudo fora do contexto. Em Apocalipse capítulo 12, diz que ele caiu do céu. Né? Diz que houve batalha no céu. A serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Então eles entendem ali que ali no céu houve uma batalha e de lá do céu ele foi jogado por terra. Em Apocalipse 12. Só que em Isaías 14 não diz que ele está no céu, porque fala de um outro personagem, fala de uma outra história. Diz, a mensagem o contexto é: subirei ao céu. Aí a minha pergunta é: se o pseudo-diabo caiu do céu em Apocalipse 12 porque houve uma batalha, como é que lá atrás? Porque primeiro é Isaías, bem depois, milênios depois que Apocalipse. Então, se um pseudo-diabo, Satanás, caiu do céu em Apocalipse 12, porque lá atrás, em Isaías, ele diz: subirei ao céu e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o religioso: não, irmão, mas veja bem, o que João está relatando é aquilo que houve no passado, no início, antes de tudo existir. Tá bom, já que houve no passado, no início, antes de tudo existir, como é que um ser espiritual está dizendo que vai subir se ele de lá caiu, na teoria, na mente religiosa de vocês? E Ezequiel 28, então, que é um outro assunto totalmente diferente. Enquanto em Isaías o personagem ali em questão não tem nada a ver com ser espiritual, nós temos um estudo sobre isso, é o rei da Babilônia, enquanto a sua soberba, a sua prepotência, ele se intitula igual a Deus, ele diz que vai subir e colocar o seu trono acima de Deus, subir ao céu, está falando de governo, de principado, de domínio, não tem nada a ver com literalmente entrar nas mansões celestiais, está falando de autoridade. Ele tinha no coração dele que ele seria mais poderoso do que o próprio Deus. E se em Isaías ele diz que vai subir ao céu e colocar o trono, porque em Ezequiel 28, ele, que é um outro personagem em questão, diz que vai colocar sua cadeira no meio dos mares e ele vai se assentar no meio dos mares, já não tem nada a ver com o céu. E esse personagem também diz no seu coração: eu sou Deus. E a resposta para ele, pelo profeta Ezequiel, é: tu morrerás, e os homens contemplarão a tua destruição, verão a tua destruição, né? E dirão: cadê este governante, cadê este que dominava as nações? Quer dizer, tudo fora do contexto. Então, quando nós aprendemos isso, amado, isso é uma salvação para a nossa mente. Sabe? Você é salvo de uma cultura romana, pagã, de um pseudo-diabo que injetaram na tua mente. E não entende que dentro dos contextos bíblicos, diabo, Satanás são adjetivos, que está falando de diversas situações. E em breve, como eu falei, eu vou estar trazendo esse estudo mais uma vez, completo, porque nós temos muitos irmãos novos chegando aqui. E essa mensagem tem que ser propagada, divulgada, para que haja de fato uma salvação que muitas pessoas têm rejeitado. Então você vai ver Satanás lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo se referindo aos judeus, Paulo dizendo: eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu a minha ida até vocês.
E o contexto, ele está falando dos judeus que mataram Jesus, mataram os profetas, e Paulo disse, nos persegue para que a palavra da salvação não chegue aos gentios. Então Satanás ali é um adjetivo, Satanás é uma força de expressão, Paulo falando dos judeus que estavam impedindo a caminhada dele em relação à propagação do evangelho que promove a salvação. Você vai ver Paulo falando sobre entregar aquele jovem a Satanás para que a carne fosse destruída, um jovem que se relacionava com uma mulher, com a esposa do próprio pai, e entregar a Satanás para que a carne seja destruída, ou seja, é desprezar aquele jovem. Paulo disse, eu vou desprezar ele, eu vou ignorar ele, eu não vou mais aconselhar, eu não vou mais ensinar o evangelho, porque ele não quer mudança, ele quer viver nessa prática, ele quer viver na pornografia, na prostituição, ele quer viver no adultério, se relacionando com a mulher do próprio pai. Eu entrego ele a Satanás para que a carne dele seja destruída e o espírito, se ele for filho, é salvo no dia do Senhor. Então, quer dizer, Paulo estava ali especificando que o entregar Satanás ali, não era que Paulo tinha uma associação, uma sociedade com Satanás, e quando alguém rejeitava Jesus, Paulo pegava e dizia, ó, Satanás, cuida desse aí, porque ele não quer Jesus. Aí o diabo dizia, obrigado, Paulo, já que ele não quer Jesus, você vai me dando aí que eu vou jogando tudo no inferno. Não tem nada disso, irmão. E tantas outras questões, Jesus sendo tentado no deserto, era a natureza humana de Jesus clamando. Mas ele usando a palavra e dizendo, está escrito, está escrito. A tua natureza brada dentro de você, este leão que está ao teu redor, ao teu derredor, como disse o apóstolo Pedro. E para você se salvar desse leão, que é essa carne desenfreada, que só quer se inclinar para o mal, você tem que estar fundamentado no evangelho, no conhecimento, na palavra. Claro que dentro da fala de Pedro, quando Pedro disse o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, Pedro estava se referindo ali aos perseguidores da igreja primitiva. Pedro se referia ali aos romanos, aos falsos judeus, aos falsos irmãos, aos inimigos eminentes ali dentro do contexto. Eram pessoas, tá? Tem nada a ver de seres espirituais. Até porque... Aí eu faço uma outra pergunta ao religioso. Quem é o único onisciente, onipotente e onipresente? Quem é o único onipresente que está presente em todo lugar? Existe alguma criatura que possa estar presente em todo lugar, em todo tempo? Só Deus, não é isso? Agora a minha pergunta é, Pedro disse, o diabo anda ao nosso plural, não é o meu redor, ao meu redor. O diabo anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então o diabo, que não é onipresente, estava ao redor de todo mundo? E outra coisa, naquele período que Pedro estava falando isso, não acontecia situações, mortes, guerras em outros lugares, em outros países, só acontecia ali em Israel? Então, se o diabo estava ali, quem estava destruindo as outras nações? Quem estava destruindo povos? Quem estava causando guerra? Já que o religioso diz que tudo é o diabo. E o diabo não é onipresente. Viu aí? Falta conhecimento para as pessoas. A graça de Deus, ela revela, ela traz esse conhecimento. Ela transforma a vida das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas rejeitam esse conhecimento. E para encerrar, olha o que disse o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 28, no versículo 23 ao 28. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, foram se encontrar com Paulo, os quais, desde a manhã até a noite, Paulo explicava essas pessoas que foram ao seu encontro, com bom testemunho, o reino de Deus, e procurava persuadi-los, convencê-los. Paulo procurava persuadi-los, convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então Paulo estava ali se esforçando, pregando, falando do reino de Deus, tentando convencer aquelas pessoas tanto pela lei de Moisés
como pelos profetas. 24. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Uns acreditavam naquilo que Paulo pregava, tanto pela lei como pelos profetas. Ou seja, Paulo usava os profetas, Paulo usava a lei de Moisés para testemunhar de Jesus. Paulo usava a lei e dizia, olha, tudo que estava na lei se cumpre em Cristo. Paulo usava os profetas e dizia, tudo que foi profetizado é acerca dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas convergiam nele, as profecias apontavam para ele. Tudo volta para ele, e Paulo tentava convencê-los. Alguns acreditavam, mas outros rejeitavam. 25. E estando discordes entre si, ou seja, eles estavam discordando, retiraram-se. Havendo Paulo dito esta palavra, quando Paulo falou esta palavra, eles se retiraram. Qual foi a palavra que Paulo disse? Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dizem, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então, nós observamos, segundo a profecia de Isaías que Paulo citou, que muitas pessoas, naturalmente, no nosso tempo também, vão resistir à mensagem da graça. Muitas pessoas vão resistir, não vão aceitar. Vão ouvir, mas não vão compreender. Vão ver, mas não vão perceber. Ou seja, nós vamos mostrar, você pode falar, nós podemos falar de Gênesis e Apocalipse, dentro do contexto, explicando, como dizia minha avó, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Mas muitas pessoas não vão receber. Por quê? Porque a sua mente já está cauterizada com a religião. As pessoas preferem acreditar nesses pseudos pastores que chamam no pseudo altar para sacrificar. As pessoas preferem acreditar no ato profético do pseudo profeta, na rosa do puxamento, na fogueira santa. As pessoas preferem acreditar nesses homens que se dizem autoridade no nosso país porque manipula a massa, porque tem condição financeira, porque tem várias instituições, milhares de seguidores. Eles dizem que isso é a aprovação de Deus. Não tem nada a ver com a aprovação de Deus. Eles veem, mas eles não compreendem. Eles ouvem e não compreendem. Eles veem, mas eles não percebem. Eles rejeitam a mensagem de Cristo e eles abraçam a mensagem do pastor que usa textos bíblicos fora do contexto. Nós vamos ensinar, gente, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento e era entregue no templo e o templo não existe mais. Mas eles vão dizer, não, a Bíblia diz que a gente tem que manter a obra do Senhor. E a obra do Senhor para eles não é o que Cristo fez na cruz. A obra do Senhor para essas pessoas é o pastor abrir várias igrejas evangélicas, porque só a igreja evangélica que é de Deus, segundo eles, e dar folheto na rua e pagar televisão e o pastor ficar rico e dizerem que é obra de Deus. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Simples assim. Crê em Cristo, crê na sua mensagem. Mas eles não creem. Eles ouvem, não acreditam, eles veem, mas eles não percebem, como disse o profeta Isaías. Isso por quê? Aí agora ele vai falar do coração, da mente. Porque a mente não recebe, porque o coração está duro. E coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é a mente, tá? Olha lá, versículo 27. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Quando você ouve de bom grado, quando você recebe com o coração aberto, quando você quer de fato este conhecimento, você recebe cura, você recebe graça de Deus. Agora, quando você começa a me ouvir aí, já com a tua mente cauterizada,
Isso é um falso profeta, porque o pastor da minha mãe disse que é assim, ele está dizendo que é assado. Isso é um falso profeta, eu que não dê meu dízimo para eu prosperar não. Isso é um falso profeta, eu que não vá para a igreja evangélica do pastor Raposo para ver se eu não vou para o inferno não. Você já está ouvindo de mau grado. Você não quer o evangelho, você quer a sua tradição religiosa, católica, evangélica, espírita. Você não quer a Bíblia, você não quer conhecimento da graça de Deus. Então, queridos, o evangelho, ele é imparcial, sabe? Em relação ao teu pensamento católico, romano, gospel, espírita. O evangelho, a palavra da graça de Deus, ela está aqui para todos nós. Para você aprender, para você crescer, para você entender e viver em paz. Agora, se você lê a Bíblia ou você ouve um pregador na perspectiva religiosa da sua tradição, então, infelizmente, você não vai ouvir o Evangelho, você não vai ser curado, você não vai receber a graça do Pai no teu coração. Eu sempre costumo falar para os ouvintes o seguinte: quando você for ler o Evangelho, ler a Bíblia de um modo geral, estudar a Bíblia, faz o seguinte: se você já é evangélico de alguma igreja, faça uma oração primeiro. Peça graça ao Pai. Para quando você começar a ler a palavra, você não está lendo a palavra com a sua mentalidade, sabe, no ensinamento do teu pastor. Quando você for ler a palavra, estudar a palavra, não leia a palavra na perspectiva de uma igreja pentecostal, porque você só vai entender de acordo com o pensamento dos pentecostais. Se você vai ler a Bíblia na perspectiva da teologia da prosperidade, você não vai entender o Evangelho, porque a tua mentalidade, a tua mente, ela está doutrinada àquele modelo, àquele padrão religioso, onde você tem que prosperar, porque você tem que governar, porque você tem que ter condição financeira por causa disso. Quando você lê a Bíblia na perspectiva da igreja tradicional, você só vai entender daquela forma. Então, quando você for ler a palavra, ler o Evangelho, não leia a palavra mentalizando o pastor A, o pastor B, o líder X, o líder Y. Não leia a palavra de Deus mentalizando o irmão Elcio está ensinando. Não. Leia a palavra de Deus mediante a sua graça. O Espírito do Pai é que vai te conduzindo, vai te mostrando. Aí sim, com certeza você vai compreender essas coisas que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu quero ser seu líder, seu pastor, não. O pastor é o Espírito da verdade, é ele que nos convence, é ele que nos conduz. Mas você precisa ler a palavra de Deus e entender que o Velho Testamento foi exclusivamente para os judeus. Você precisa ler a palavra de Deus que já houve o cumprimento do Velho Testamento na cruz por Cristo. Você precisa entender todo esse conceito pactual, o ministério de condenação e morte de Moisés. Você precisa entender que a salvação eterna não depende da sua vontade, da tua aceitação, não depende da tua escolha. Você precisa entender que não há nenhum tipo de condenação espiritual sobre a tua vida. A condenação que há sobre as nossas vidas, muitas vezes, são dos nossos próprios pensamentos, nossa mente suja. Isso nos condena, uma consciência pesada. Você precisa entender que todo crente ateu, religioso, independentemente, ele pode morrer de qualquer situação, de doença, de acidente. Isso é normal. Porque, infelizmente, quando as pessoas leem a Bíblia na mentalidade religiosa, elas acreditam que o crente nunca pode adoecer, o crente nunca pode ter uma dor de dente, o crente nunca pode morrer. E quando ele vê alguém que não é cristão ou pertence a outra religião morrendo de alguma situação, eles dizem assim, aí ó, isso é castigo de Deus. Outro dia a cantora famosa aí que morreu recentemente, aqui a baiana, né? Morreu de câncer. Quando você vai ver alguns comentários de pensamentos de religiosos, você se assusta. Morreu porque ela era da religião A.
O dinheiro dela não a salvou. Foi para os Estados Unidos e não teve jeito. E BBB. E muitas falas dessas nas entrelinhas são de pessoas envolvidas com o cristianismo. Pessoas que se dizem evangélica ou parente de evangélico. Por quê? Porque já tem essa mentalidade corrompida de que se a pessoa morreu e não é evangélica, é Deus matando, é o diabo levando, é não sei o quê. Ah, mas o pai dela fez um voto com os orixás, com não sei o quê. E daí? Morreu porque chegou o dia dela e essa doença mata. Aí eu pergunto, e uma cantora gospel famosa que também morreu de câncer? Que os crentes oraram, jejuaram, consagraram, BBB, bababá, ttt, tatatá. Não morreu também da mesma doença? Então parem com essa mentalidade religiosa. Parem com essa mentalidade de achar que o cristão não passa dificuldade, que o cristão não adoece, que o cristão não enfrenta lutas. E quando você vê alguém enfrentando luta, pare de dizer também que é porque aquela pessoa não é evangélica. Se você for analisar o nosso país, eu diria que a maioria são cristãos de alguma forma, né? E você acha que a maioria não passa dificuldade, que a maioria não adoece, que a maioria não tem suas lutas? Então, queridos, alimente a sua alma com o Espírito da verdade, com a graça de Deus. Entenda que nessa natureza humana, nessa carne, todos nós passaremos por lutas, combates, dificuldades, guerras internas e externas. Mas o teu espírito, a tua alma precisa estar em paz com o Pai. Você precisa entrar no descanso da graça de Deus. Você precisa ser curado. E só quem pode te curar é a revelação do Evangelho. Não é a igreja evangélica, não é o pastor, não é o padre, não é a religião. Não. Somente o conhecimento da graça do Pai para te trazer paz no que tange a tua alma. Não, irmão, eu tenho paz na religião A, na religião B. Eu tenho paz. Ah, você tem paz? Então pronto, fica em paz. Mas que tipo de paz é essa? Muitas vezes é uma paz, sabe, atribuída àquela religião, àquele segmento. E aí você pode se frustrar com o líder, com o homem, com a religião. Agora, quando a tua paz ela é atribuída à presença do Pai na sua vida, aí sim, você pode dizer aquilo que Paulo disse em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, graça e paz. Se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações. Estamos sempre aqui trazendo uma reflexão para a tua vida. Tchau, tchau.